Shalom, shalom, que bênção poder estar junto com você para ministrarmos a segunda porção ou a segunda parte da nossa aula Lilith, Códigos e Sistemas. Estamos caminhando por revelações poderosas e a nossa expectativa é que o Espírito Santo traga muita instrução, muita direção, conhecimento e revelação da palavra do Senhor. Seja bem-vindo ao canal FCOL. Eu sou a pastora Josiane. Para mim é uma honra poder compartilhar com você. Hoje nós vamos tratar especificamente do tema sobre Lilith e o despertar da Kundalini. Como que se desenvolve isso? Qual é o processo espiritual, os sintomas que isso aflora na vida de uma pessoa? Então, nós vamos começar a construir esse entendimento a partir de um conceito mitológico, de uma história mitológica. Mas, pastora Josi, por que nós vamos nos referenciar a partir de um mito? Porque nós precisamos entender que toda história, toda lenda, folclore, carrega em si uma essência de como é o caráter de atuação ou o mecanismo espiritual que aquele comando atua. Sabe, eu sempre ouvi uma pequena frase que tem um sentido muito poderoso. Toda brincadeirinha tem seu fundinho de verdade. Não é verdade? E isso nós podemos aplicar a outras realidades. E no sentido do mito, do folclore, é como se fosse algo que vem recheado, fantasiado, muito maquiado por alguma coisa, que tem uma grande aparência de brincadeira, de invenção, de ficção, mas por trás carrega em si uma essência que vai denunciar e comunicar para nós como que aquele comando espiritual está agindo. Por isso é importante a gente considerar as questões mitológicas por trás dos eventos, ok? E para a gente entender essa questão do despertar da Kundalini, nós vamos começar então a partir de entender um contexto mitológico que vem baseado na história de Gilgamesh, Lilitu e o pássaro Anzu. Que história é essa? Gilgamesh seria, segundo a mitologia, filho de um rei sacerdote chamado Lugalbanda e sua mãe, uma grande rainha, uma rainha-mãe chamada Ninsumun. Só que Gilgamesh se entristece, se aborrece muito e sai desesperado pelo mundo buscando uma fonte para a imortalidade quando seu melhor amigo Enkidu morre. E ele sai enfrentando em situações como um grande semideus, porque sua mãe seria uma deusa e o seu pai seria um mortal. Em um dado momento, ele fica ciente da história da deusa Inanna, que seria também uma deusa suméria do amor e da guerra, que teria plantado em seu jardim uma árvore com intenção de construir uma cama e uma cadeira. Só que num dado momento, a árvore da deusa Inanna fica infestada por pragas. E que pragas seriam essas? Na raiz da árvore estaria uma serpente, um demônio feminino chamado Lilitu, que faz alusão para a própria Lilith. E no decorrer da extensão da árvore estaria o pássaro Anzu, que é um leão com asas, que se instalou nos ramos dessa árvore. A deusa Inanna, desesperada, pede ajuda pelo mundo, e isso chega aos ouvidos de Gilgamesh. Gilgamesh vai em seu auxílio, ele destrói Anzu e também destrói a serpente Lilitu, que estaria na raiz dessa árvore. E com isso, ele também, digamos assim, incorpora mais robustez para todo o seu histórico de heroísmo. Mas agora vamos extrair para nós o que importa desse contexto mitológico.
De acordo com essa figura que aparece para você, na verdade isso faz uma alusão à árvore no Jardim do Éden, serpente maligna, que no caso seria Lilith, tentando Eva a ponto de fazer Eva desobedecer ao Eterno e serem expulsos do jardim. Subentende-se então que essa serpente encrustada nessa árvore seria a capacidade da essência de Lilith de atuar a nível da medula, da coluna vertebral dos seres humanos. Como assim? Bom, vamos entender uma coisa. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma alegoria dentro dessa construção mitológica que aponta para a influência de Lilith, uma vez que instalada, ela vai promover uma verdadeira parasitação dos seus comandos demoníacos que vão atuar sobre a sua hierarquia, sobre o seu governo, porque estamos falando de uma estrutura espiritual de uma altíssima patente de cadeia de comando. E essas estruturas parasitariam as árvores, ou seja, os homens. Mas isso tem fundamento bíblico? Vamos ver os textos? Vamos dar uma observada em Marcos 8:24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Isso fala da cura de um cego. Outro texto que vai fazer uma referência dos homens como tipo para árvores é Salmos 1:3. E ele, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cujas folhas não, cuja folhagem não cai, nunca murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Ele quem? Homem, mais uma vez pessoa, indivíduo. Então, toda essa construção mitológica que eu citei anteriormente faz, na verdade, uma referência, uma analogia à capacidade que tem de, a partir da sua dimensão de comando, Lilith exercer influência, estabelecer os seus processos e mecanismos espirituais de dominação a partir de se instalar sobre a extensão da coluna vertebral. Mas esse instalar sobre a extensão da coluna vertebral seria a partir de um princípio de ativação, ok? Lilith se instala e conecta a coluna vertebral às frequências da sua dimensão, plugando pessoas por fios e ligações remotas, por frequências, pela ativação primária da Kundalini, depositando ali também os seus ovos. Considerando então que os seres espirituais residem numa perspectiva dimensional em relação às pessoas, suas essências são distribuídas por toda a estrutura corporal e celular. Esse conceito mitológico prefigura a atuação dos gêneros espirituais de Lilith que estão sob o seu comando, se instalando então na extensão da coluna vertebral, onde a cabeça da serpente fica acoplada mais ou menos à altura da coluna cervical, que aponta para um tipo de influência da serpente. E a cauda, o rabo dessa serpente, fica introduzida na genital das pessoas, também exercendo um tipo de domínio e influência sobre seu desejo, sua libido, sobre seu desenvolvimento e sua vida sexual. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Bom, a nível de coluna vertebral, essa conexão de instalação de Lilith a partir da ativação primária da Kundalini comprometeria a medula óssea e fazendo com que a distribuição de dados neurológicos pelas terminações nervosas e a genética da pessoa esteja sob o seu domínio. Segundo ponto importante a considerar:
Essa instalação dessa serpente sobre a extensão da coluna também traria um controle da serpente sobre as interpretações da leitura mental da pessoa. Por quê? Porque a serpente deve subir até chegar na ativação da glândula pineal. Outra coisa importante a considerar é que essa instalação da cauda da serpente introduzida nas genitais das pessoas constitui um dos principais portais de acesso do domínio deste comando, porque a sua porta de conexão é pelo sexo, ok? Vamos lá então. Mas o que é Kundalini? De acordo também com a figura representada aí para você na tela, Kundalini, que também é chamada de Kundalini Shakti, seria uma energia vital, uma energia da vida que se encontra adormecida na base da coluna, representada por uma serpente encrustada 3,5 vezes no cóccix básico. Esse termo Kundala, que vem de Kundalini, significa enroscada, enrolada. Parte, então, primeiro desse conceito. Para que uma Kundalini seja ativada, esta serpente que está localizada, então, na base do cóccix seja ativada, precisa acontecer a ativação por tato, ativação por contato. Por isso, a atividade sexual precisa de contato e é o meio pela qual esta energia é despertada, porque a energia Kundalini seria uma energia sexual. Até porque nós entendemos que o sexo, ele é um mecanismo de perpetuação da vida. O sexo é um mecanismo de perpetuação da espécie. Por isso, a correlação com o sexo como energia da vida. Mas nesse sentido de Kundalini, o sexo seria usado como uma carga energética que seria potencializada para despertar uma força interior que está adormecida. E quem desperta essa força seria uma atividade sexual impura, promíscua, fora dos princípios da aliança, do matrimônio, do casamento, do vínculo, ok? Vamos lá. O despertar da Kundalini também é chamado de liberação, que significa o quê? Significa sua habilidade de, uma vez despertada lá na base do cóccix, essa energia precisaria subir e passar por cada glândula do corpo, desde a glândula coxígena até chegar na glândula pineal, desde a base do cóccix até então a cabeça, e esse processo é reconhecido como também um despertar de uma consciência suprafísica, o que pode levar a pessoa a experiências transcendentais. O que você quer dizer com isso? Esse despertar desta energia sexual interior adormecida capacitaria a pessoa a realizar atividades sexuais extrasensoriais. Por exemplo, numa viagem, por exemplo, astral, uma pessoa ela pode viajar em conformidade com outra para alguma dimensão, ou viajar sozinha para uma dimensão e lá nessa dimensão ela viver experiências de êxtase sexual, ou de orgasmos dimensionais de grande duração, de meia hora, de orgasmos intensos. Mas o que capacita isso? Na verdade, é a conexão desta glândula dessa pessoa que foi ativada aos comandos espirituais que estão naquela dimensão, que vão potencializar suas cargas hormonais, fazendo com que essa pessoa tenha esse nível de sensação. Ela é levada em alma, ela é levada em espírito
para esses lugares, e quanto mais ela acontece, mais vínculo e conexão com essas dimensões, mais plugada ela fica, mais drenada ela é, porque nós estamos falando de uma estrutura que é um vampirismo espiritual. Na verdade, o que ela pensa que está indo receber energia e poder, na verdade está sendo drenado dela. O mecanismo é inverso. O que me chama a atenção, abrindo um paralelo aqui, é que enquanto essa pessoa estiver no engano e lá nessas práticas, ela não vai sentir os efeitos colaterais adversos espirituais disso. Ela vai sentir esses efeitos depois que ela decidir sair de debaixo dessa influência, nascer de novo em Cristo Jesus. Aí ela vai começar a sentir os efeitos danosos disso. Por quê? Porque agora o diabo não pode mais mexer na salvação dela, porque ela está salva. Mas pelas legalidades que ela deu e pelas alianças e conexões que ela tem com as dimensões, e ela ainda está conectada lá, e ela não sabe que precisa se desconectar, sair desses ambientes, dessas atmosferas espirituais de prisão, o diabo ainda continua conectado nesses locais, acerca da sua alma, e continua drenando e vampirizando. Então é aonde ela vai sentir o efeito agora, digamos assim, da deteriorização física, emocional, financeira, de tudo isso. Daqui a pouco nós entramos nessa questão. Agora, nós vimos desde o contexto mitológico da construção dessa serpente que se enrosca na árvore, e desde o contexto mitológico, a serpente era a própria Lilith. E nós estamos vendo que ao longo verdadeiramente do processo de construção dessa matéria, nós vamos aprofundar toda essa questão da implicação genética dessa influência espiritual. Mas vamos já começar a entender uma coisa. Por que exatamente a Kundalini, ao ser despertada, ela precisa subir, a serpente precisa subir, fazendo movimento de rotação, fazendo movimento de ascensão em espiral? Exatamente porque, de acordo mais uma vez com a figura que você vê, segundo o mundo esotérico, a Kundalini, ao ser despertada, ela deve subir ativando as demais glândulas, mas fazendo um movimento espiral. Caso contrário, a pessoa pode sentir alguns sintomas, mas na verdade, o que acontece ali é que esse movimento em espiral, em ascensão, significa a capacidade da dominação da serpente, da essência do poder desta serpente, desse comando demoníaco terrível que é Lilith, de começar a se infiltrar e começar a agir na genética humana. O movimento da serpente tem que ser em espiral. Mas o que é em espiral dentro de nós? Queridos, a dupla hélice genética, como nós podemos ver aí. Então, isso, na verdade, significa o quê? É que esses envolvimentos, essas alianças com essas práticas vão permitir que os demônios exerçam um tipo de atuação direta na genética da pessoa. Ok? Vamos entender uma coisa, então. Eu disse no primeiro momento que a ativação da Kundalini fica na base da coluna. Então, vamos passar a entender agora como que se processa o mecanismo de ativação da Kundalini. Uma vez que nós já entendemos que nós temos 5 sentidos que são os portais primários para a nossa alma. E onde está a nossa alma? Levítico 17:11. A alma de toda criatura está no sangue. Nós temos também portais secundários para a nossa alma. E esses portais secundários são quem? Exatamente as glândulas que vão definir a liberação de hormônios que vão determinar o funcionamento e o equilíbrio do nosso corpo. Então, o que acontece no despertar da Kundalini? Como nós já vimos anteriormente,
essa Kundalini seria uma energia sexual adormecida que fica instalada aonde? No cóccix. E o cóccix, ele é, na verdade, o comando do primeiro portal glandular. Nós temos 7 glândulas ao longo do nosso corpo. E exatamente o cóccix seria a primeira. De acordo com Apocalipse capítulo 5, versículo 1, Jesus ele é o único que foi digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Gente, que livro é esse? Nossa genética, nosso DNA. Que selos são esses? Nossas glândulas, aleluia. Jesus é o único digno de mexer na nossa genética, de nos restaurar como fez com Jacó. Então, a ativação da Kundalini se dá exatamente pelo portal sexual impuro e contaminado aberto, que conecta com o cóccix glandular, que são o quê? Glândulas endócrinas suprarrenais e o plexo nervoso autônomo coccígeno, que está exatamente na base da nossa estrutura glandular. Bom, de acordo com a figura que está aí, de que você está falando, Josi? Qual é essa primeira glândula que o mundo esotérico chama de chakra? Bom, é exatamente fazendo uma leitura de forma ascendente, de baixo para cima, é o primeiro. Você vê a figura sentadinha com as pernas cruzadas. Esse é exatamente que está no sentido das genitálias, o primeiro aqui. E esse seria a glândula ou o primeiro portal glandular, ou conhecido no mundo esotérico como chakra básico, que faz conexão com o elementar terra. Por quê? Todas as nossas glândulas estão subdivididas nos campos de atuações dentro das 4 macrodimensões, ok? Isso é um outro momento, eu trago uma outra live, uma outra explicação. E uma vez então que essa glândula ou esse primeiro portal glandular é ativado, a pessoa fica exposta, conectada ao comando pelo qual ela está interagindo, e esse comando pode exercer vários níveis de influência sobre a sua vida e determinar vários sintomas. Bom, os mais comuns deles são os que você pode estar vendo aí na tela. Quando esse primeiro portal é aberto, e, gente, é o primeiro, quando abre um, é questão de tempo abrir os demais. Então, quando o primeiro portal é aberto, se instala medo, instabilidade, raiva, tensão, violência, individualidade, impaciência, doenças, sensação de fracasso, de insegurança, problemas financeiros. Por quê? Porque exatamente a área sexual, ela tem um peso de estar conectado a uma área de idolatria. Então, os comandos da idolatria, eles são destruidores da semente, da produtividade, da frutificidade. Vai haver um ataque nas emoções, porque nós estamos falando de uma estrutura Lilith, como eu falei na primeira aula, ela atua no comando da macrodimensão das águas, e a macrodimensão das águas fala do quê? Macrodimensão das águas fala das emoções. Então, é aquela pessoa que é dominada pelas emoções dela, que se apaixona de uma forma muito violenta, uma pessoa que fantasia demais, uma pessoa altamente pervertida sexualmente. E também, como sintomas de doença, nós podemos ver aí enfermidades no útero na mulher, na próstata, nos homens, e problema nos ossos em ambos. Esse comando de conexão com esse primeiro portal, que é Lilith, ou seja, essa glândula ativada, quando espíritos demoníacos se conectam nessa glândula. E como assim, pastora? Vem entrar dentro de mim? Não precisa, não é entrar dentro de você. Acontece uma conexão remota agora, ou seja, daquela dimensão, as frequências que eles emitem controla a pessoa aqui. E o que acontece, essa ativação desse portal, desse primeiro portal glandular com oxígeno, que tem referência com quais glândulas?
a coxígena, como eu falei com vocês, e veja bem, os testículos também e os ovários da mulher, ok? Então, não é só o plexo autônomo com oxígeno, não. E não são também apenas as endócrinas suprarrenais e o plexo nervoso autônomo com oxígeno, não. Além desses, também os testículos do homem e os ovários da mulher. Também são glândulas, são as gônadas, conhecidas como gônadas. E aí, esse comando que conecta essas frequências e escraviza a pessoa a partir desse portal, ele tem um sincretismo também com uma entidade chamada Oxóssi. E Oxóssi vai trabalhar ativando feridas na alma da pessoa. Quanto mais relacionamentos profanos, promíscuos ela se envolve, mais ela gera feridas, mais ela se decepciona, mais ela se frustra. Vai trazer desestrutura, vai trazer ira, uma resposta de ira, e vai fazer com que a vida dessa pessoa flua em quebrar vínculos, quebrar aliança, e ela viva na miséria. Esse é o contexto da abertura do primeiro portal, ok? Então, vamos ver uma coisa aqui. Em suma, esse processo é a atividade sexual ilícita, pornografia, sexo anal, adultério, tudo dessa linha aí que você imaginar. Abre então esse portal glandular que conecta essa pessoa com as frequências do comando de Lilith. Essa Lilith manda uma frequência de que ativa então essa energia dominante de escravidão, que vai começar a exercer um processo de dominação na genética da pessoa, ok? Veja bem que essa dominação na genética vai ser a nível de estrutura mental, ou seja, sistema nervoso central, onde a mentalidade da pessoa opera dentro da mentalidade da essência da serpente. O sistema nervoso central dá comandos para o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico vai responder ao comando do sistema nervoso central, que está sendo dominado por um comando de destruição. Então, imagine a resposta corporal. Então, esse comando agora de resposta periférica e também esse comando de resposta a nível sexual. É esse tipo de interação que vai acontecer no despertar da Kundalini. Kundalini também é considerada essa força de vida presente em todo ser humano, que precisa então ir subindo essa coluna vertebral. Nessa subida, ela vai ativando glândulas por todo o caminho, ou seja, vai conectando as pessoas nas macrodimensões. Começa lá embaixo, dimensão da terra, depois dimensão das águas, depois do fogo e depois dimensão dos ares. Ao chegar na cabeça, que é o alvo de Lilith, ela ativa a glândula pineal. Kundalini também se instala, então, na testa, onde ela se expande e ativa a visão do terceiro olho. Ou seja, na ministração de libertação, gente, esses portais todos precisam ser fechados, ok? E precisa ser desligados da dimensão do comando. Num contexto geral, queridos, esse comando de Kundalini na vida de uma pessoa tem a perspectiva de promover uma paralisação. Uma paralisação do quê? Veja, começa nos membros inferiores. Então, uma paralisação dos membros inferiores aponta para uma paralisação do caminhar na Terra, do prosseguir, do avançar, de alcançar novos estágios na vida, de romper nos seus ciclos, de experimentar níveis novos, mas mantém a pessoa presa naquele lugar, mantém a pessoa presa naquele olhar. E veja bem,
Outro sintoma que nós precisamos passar aqui, muito importante, é que eu falei que o primeiro portal glandular com oxígeno aberto, ele está conectado à macrodimensão da Terra. Quais seriam as influências disso? Ou quais seriam os sintomas desse portal conectado? É que todos os comandos espirituais da dimensão da Terra vão passar também a exercer influência sobre a vida dessa pessoa. E eles vão provocar fraqueza, indisposição para produzir no trabalho. Eles são ativadores de miséria, então a pessoa não avança, não tem criatividade. Eu já vi uma pessoa da área esotérica, ela mesma orientando que as pessoas não vivessem prática sexual com múltiplos parceiros, porque isso pode trazer um dano para a sua Kundalini, porque a pessoa vai incorporar as essências dos parceiros, ela vai perder sua própria criatividade, ela vai perder a sua própria potencialidade, a sua criatividade e produtividade. Eu estou falando que uma pessoa da área esotérica falou isso. Presta atenção nisso. Mas vamos fazer um link aqui, porque na verdade nós estamos falando de um comando que tem conexão com a macrodimensão da Terra. E esses demônios que agem na macrodimensão do elementar Terra, eles estão relacionados à destruição, a roubar riquezas. Gente, a roubar a capacidade de produzir da pessoa. Eles destroem, eles envelhecem as coisas. Eles envelhecem a aparência da pessoa. A pessoa tá nova, mas com aquela aparência de acabada. Aquele olhar de velho. Então, eles são destruidores da economia da família, planta preguiça, mal-estar, sonolência. Eles destroem objetos, deixam até a casa, carro, tudo da pessoa com uma aparência de velho, de destruído, de acabado. Outra coisa muito importante que nós precisamos considerar, já caminhando para o final, é que como a coluna ela fica conectada a essa influência, então, dessa serpente de Lilith, nós precisamos entender que, na verdade, isso está querendo dizer que a coluna fica conectada aos abismos relacionados a Lilith em várias culturas. Veja bem que não se trata apenas de uma cultura, de uma mitologia. Em várias culturas no mundo, há essa relação da coluna vertebral com os comandos de Lilith. Então, em todas as culturas, nós precisamos fazer renúncia, através de ligações da cultura babilônica, Grécia, Roma, Índia, Egito. Mas por quê? Porque no seu DNA você não sabe, muitas das vezes, a essência genética que você carrega dos seus ancestrais. Então, ancestrais que vieram de Roma, ancestrais que têm ligação com Grécia, com Índia, França, Portugal, Espanha, gente, até mais astecas e índios pré-colombianos. Então, a gente precisa desconectar e renunciar à ligação da nossa ancestralidade com o despertar da Kundalini, viu? Até a nível de mundo, amém? Bom, de uma forma geral, caminhando para o final, como ministrar, então, uma pessoa que se envolveu com esse grau de complexidade, que despertou a Kundalini, que entrou em pirâmides, que praticou sexo para despertar energia, praticou sexo tântrico, praticou sexo dimensional. E gente, está tendo cada modalidade hoje de atividades sexuais que a coisa está cada vez ficando pior. Só Deus para ter misericórdia de nós e nos ajudar. Mas como ministrar esse contexto? Bom, primeiramente pedindo perdão, se arrependendo, renunciando a Kundalini pela ativação do sexo ilícito praticado, cancelando esse vampirismo espiritual, ok? Porque o portal é o sexo, anular a serpente na testa e na coluna. Como que é essa anulação? Vamos lá.
Eu sempre oriento nossos ministrantes a ungir as mãos, pedir uma blindagem do Senhor sobre a sua mão e colocar a mão na base do cóccix. Se for mulher com mulher, se for homem com homem. Fazer este movimento como se pegasse alguma coisa e ir arrancando, subindo a coluna até chegar à altura da nuca, da coluna cervical. Chegando aqui, arranca e entrega para os anjos do Senhor e pede fogo na coluna. Fogo para queimar os resíduos de Kundalini, fogo para queimar os ovos de Kundalini, fogo para queimar outros resíduos espirituais que os comandos de Lilith podem ter depositado ali, tá, gente? Larvas, pastora, pode pedir que vocês vão ver que vai ter efeito, vocês vão ver Deus mover. Larvas espirituais, répteis, lagartos, basiliscos, serpentes menores, pede o fogo para queimar toda a extensão da coluna vertebral da pessoa. Só isso? Não. Também peço fogo para queimar a instalação da Kundalini na glândula pineal e também tem que arrancar da testa, ok? A Kundalini da testa, não é só da coluna. Também tem que se renunciar toda mentira praticada, que Jesus praticava magia sexual para despertar sua Kundalini, tá? Renunciar toda a ideia de Dharma, de karma, renunciar e desligar as glândulas das dimensões da água, da terra, do ar e do fogo, desconectar daqueles comandos, fechar pelo sangue de Jesus cada portal glandular aberto e selar com o óleo da unção em nome de Jesus. Amém? Espero que tenha te contribuído, agregado valor e conhecimento do seu ministério de libertação. Em nome de Jesus, e vamos prosseguir no conhecimento de como que esse comando espiritual chamado Lilith trabalha, e vem muita coisa por aí. Nosso próximo tema será os 13 códigos espectrais. Uau, muito forte. Prepara que agora o caldo vai começar a engrossar, viu? Beijão no coração, graça e paz.